Sejam todos bem-vindos ao LAS, Laboratório de Análise Social Aplicada. E o tema de hoje é o evolucionismo na antropologia e seus efeitos na análise social contemporânea. Quando alguém diz que um país é atrasado, que uma comunidade precisa evoluir ou que certos grupos ainda não chegaram ao mesmo nível de desenvolvimento da sociedade moderna, essa ideia não surge do nada. Ela tem uma história. E essa história começa com uma das primeiras correntes teóricas da antropologia, o evolucionismo. Neste vídeo eu não vou apenas explicar o evolucionismo antropológico, quero mostrar como esta forma de pensar continua estruturando discursos, políticas públicas e análises sociais até hoje. Este é o objetivo do LAS, não tratar a teoria como algo distante, mas como ferramenta para entender o mundo social contemporâneo. O que foi o evolucionismo antropológico? O evolucionismo antropológico surge no século XIX, no mesmo contexto da expansão colonial europeia, do positivismo e da consolidação da ciência moderna. A ideia central do evolucionismo é relativamente simples. Todas as sociedades humanas seguiriam o mesmo caminho de desenvolvimento histórico, passando por estágios que vão dos mais simples ao mais complexo. Nessa lógica, algumas sociedades estariam em estágios iniciais, enquanto outras, especialmente a Europa, representariam o estágio mais avançado da evolução social. Autores como Edward Taylor, Larry Sanham Morgan e James Fraser foram centrais nessa corrente. Eles comparavam costumes, crenças, formas de parentesco e práticas religiosas para organizar as sociedades em escalas evolutivas. Não se tratava apenas de descrever diferenças, mas de hierarquizá-las. As ideias-chave do evolucionismo. Podemos resumir o evolucionismo antropológico em 3 ideias fundamentais. Primeiro, a ideia de uma evolução linear. Todas as sociedades caminhariam na mesma direção, apenas em ritmos diferentes. Segundo, a noção de progresso. A história humana seria uma trajetória contínua de aperfeiçoamento. Terceiro, a hierarquização cultural. Algumas culturas seriam mais avançadas, mais racionais e mais desenvolvidas do que outras. Isso significa que a diversidade cultural não era vista como diversidade, mas como desigualdade. O autor Roque Laraia chama atenção para o caráter profundamente etnocêntrico dessa abordagem. O modo de vida europeu era tomado como referência universal. Por que essa teoria fez sentido naquela época? É importante entender que o evolucionismo não surge por acaso. Ele faz sentido dentro de um contexto histórico específico. Estamos falando de um período marcado pela colonização, pela expansão do capitalismo industrial e pela crença no progresso científico ilimitado. O evolucionismo oferecia uma justificativa teórica poderosa para a dominação colonial. Se alguns povos estão em estágios inferiores, então seria legítimo civilizá-los. O autor François Laplantyne lembra que a antropologia nasce atravessada por essas tensões entre ciência, poder e política. Ou seja, o evolucionismo não é apenas uma teoria científica equivocada, ela é uma forma de pensar o mundo social. As principais críticas ao evolucionismo. Com o avanço da antropologia, o evolucionismo começa a ser duramente criticado. Primeiro, porque não existe evidência empírica de uma única linha evolutiva da humanidade. Segundo, porque culturas consideradas simples revelam sistemas simbólicos extremamente complexos quando estudadas de perto. Terceiro, porque o evolucionismo se baseia em relatos indiretos, sem trabalho de campo sistemático. Mas talvez a crítica mais importante seja política e ética. O evolucionismo legitima desigualdades, racismos e exclusões. Quando a política pública trata uma comunidade como atrasada, deficitária ou incapaz, ela está operando com uma lógica evolucionista.
mesmo que não perceba. O evolucionismo ainda está entre nós. Mesmo superado teoricamente, o evolucionismo continua presente no senso comum, na mídia e no discurso institucional. Expressões como países em desenvolvimento, populações vulneráveis ou grupos que precisam ser integrados carregam muitas vezes essa herança. A antropologia contemporânea rompe com essa visão, ao afirmar que culturas não estão em estágios diferentes de uma mesma linha, mas são respostas distintas a contextos históricos específicos. Fazer análise social é tornar essas ideias visíveis. Entender o evolucionismo não é um exercício apenas histórico, é um passo fundamental para analisar criticamente o presente. No LAS, a proposta é justamente essa: usar a teoria social como instrumento de leitura da realidade. Se você quer continuar essa reflexão, acompanhe os próximos vídeos, porque ideias também produzem desigualdades, e analisá-las é uma forma de enfrentamento.